Bom dia! Bom dia! Olha, para um café da manhã com associados da CDL, num tempo belíssimo desses, numa quinta-feira tão especial, o bom dia está um pouquinho fraco. Bom dia! Bom dia! É bom vocês treinarem o bom dia, porque daqui a pouco o palestrante vai cutucar vocês, né? Já um motivo muito especial para termos um bom dia. O primeiro deles e o mais importante é de que a gente teve a graça de acordar bem, com saúde, estarmos aqui na família, nos preparando para um dia de atividades, de trabalho, porque todos nós temos uma vocação, temos um trabalho. E depois tem outros elementos que também vão ajudando e colaborando no nosso bom dia, é o clima, é a presença dos amigos, dos conhecidos, tudo isso vai colaborando, mas não esqueça que o seu bom dia começa, acima de tudo, por você e por suas atitudes. Sejam todos bem-vindos, é uma honra para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Farroupilha recebê-los nesta manhã. São associados, apoiadores, presidentes e diretores da CDL, integrantes da CDL Mulher, coordenador e integrante da CDL Jovem, secretários municipais e a primeira-dama. Eu quero saudar a presença da primeira-dama, doutora Ariane Laura dos Santos Feltrin, saudar a presença do secretário municipal de Gestão e Governo, o secretário Tiago Galvão, e também do secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti. A CDL Farroupilha tem como objetivo o desenvolvimento de seus associados, por meio de capacitações técnicas, benefícios diferenciados, vantagens exclusivas e, claro, a tradicional representatividade. Oferecemos suporte ao setor empresarial nos mais diferentes segmentos. Convidamos a presidente da CDL Farroupilha, Maria Cleni Lopes Noll, para dar as suas boas-vindas. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui recebendo vocês nessa manhã para a nossa palestra. E que o trabalho da nossa CDL é sempre trabalhar em prol do nosso associado, lado a lado, para que possamos construir uma entidade sólida. Obrigado a todos e uma ótima palestra, um bom café da manhã e obrigado pela presença de todos. Obrigado, presidente Maria Cleni Lopes Noll. Nós convidamos também o coordenador da CDL Jovem, o Guilherme Fanton, para uma breve fala e também um convite. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje eu só vim roubar um minutinho de vocês, então, para falar um pouco da CDL Jovem, tá? Que é um braço da CDL hoje para trazer esses tipos de eventos para vocês, conseguir ter mais representatividade na comunidade, né? E principalmente no nosso comércio. E eu queria fazer um convite para vocês. Estamos com as inscrições abertas para todos os jovens da comunidade de Farroupilha para se inscreverem na CDL Jovem, onde eles vão começar a se inserir na comunidade, né? Então é muito interessante vocês que têm seus filhos, os próximos, né? Que vocês chamem eles para participarem da CDL Jovem e conseguirem ter um início dentro da comunidade. Certo? Obrigado. E boa palestra a todos. Obrigado. Enquanto vocês vão degustando o café da manhã com os associados da CDL, aproveitamos a oportunidade para divulgar os próximos eventos e cursos e convidando a todos para participarem. Dia 29 de abril, workshop, negociação, vendas e liderança com Rafael Machado. Dia 14 de maio, às 19h30, roda de conversa em comemoração ao Dia das Mães. Aguardem em breve mais informações.
Dias 23, ou melhor, 22, 23 e 24 de maio, a 11ª Feira do Varejo Brasileira em Porto Alegre, a qual a CDL, em parceria com o Sebrae, estará apoiando através do subsídio de parte do valor da inscrição, ficando somente R$ 175 para os 3 dias e com transporte gratuito para o dia 22. Dias 27 e 28 de maio, curso Custos e Preços de Vendas. Quem não precisa disso? Dias 24 e 25 de junho, o curso Vendas 360. E agora também um convite muito especial para hoje à noite. Teremos o jantar de negócios com a palestra Inovação e Criatividade no Turismo. A palestrante será Ivane Fávero. As inscrições estão abertas somente até o meio-dia. Procure mais informações, façam a sua inscrição com as equipes da CDL Farroupilha também. Esta palestra será a partir das 19 horas, junto ao Centro Comunitário Luterano, aqui do município de Farroupilha. Diversas entidades estão na promoção. Então fica o convite a todos. Nossas boas-vindas ao palestrante desta manhã, professor Adroaldo Lamaison. Formado em Filosofia, Teologia e Marketing, com especialização em Gestão de Pessoas, Liderança e Espiritualidade nas organizações. Ministra palestras e seminários em todo o Brasil sobre vendas, relações humanas e comunicação. Tendo como tema Gestão de Pessoas, Vendas, Inovação e Associativismo, com muita honra, convidamos o nosso palestrante. Aqui a gente apresentou só a pontinha do iceberg do que é o currículo, vasto currículo do Adroaldo Lamaison. Adroaldo, bem-vindo a Farroupilha mais uma vez. Bom dia! Olá! Ele estava esperando um bom dia. Tem uma parábola budista que eu gosto muito, que ela conta que, certa vez, um rato cansou de ser rato e procurou Deus. E ele disse: Senhor, eu não aguento mais ser rato. Ele disse: por quê? Porque tem um gato que vive correndo atrás de mim, infernizando minha vida. Dizia: o que você quer? Por favor, me transforme num gato, que daí sim eu vou ser feliz. Deus, compadecido desse rato, transformou ele num gato. Um mês depois ele procurou Deus: Senhor, eu não aguento mais ser gato. Por quê? Porque tem um cachorro que vive atrás de mim, me infernizando. Mas o que você quer? Vai lá, me transforma num cachorro, que aí a minha vida vai melhorar. Tá, Deus se compadeceu e transformou ele num cachorro. Um mês depois ele volta. Aí Deus: sei, cara, você está sempre insatisfeito, nada está bom para você, o que houve? Ele disse: eu não aguento mais ser cachorro, porque tem uma onça que vive atrás de mim. Me transforma numa onça. Tá, Deus transformou ele numa onça. 15 dias depois ele procurou Deus. Daí Deus disse: chega, não dá mais. Você é um cara que não tem o que eu faça, tu está sempre insatisfeito. Não, mas é a última vez. O que houve? Tem um tal de bicho-homem com uma espingarda que quer me matar, para arrancar meu pelo, para fazer um tapete. Então, pela última vez, me transforma num homem, que aí sim eu vou ser feliz. Então Deus olhou para ele e disse: meu filho, de nada vai adiantar eu te transformar num homem se você continua com o coração e a cabeça de um rato. Então, esse processo de transformação do coração, da alma, é um processo para todos os profissionais que estamos nesse mercado que está mudando, que a gente tem que ter.
Mas não só no campo profissional, no campo pessoal também. Sabe? Ninguém de nós está pronto. A cada dia que passa, tu tem que ser um marido melhor, um pai melhor, um namorado melhor, um filho melhor. Eu tenho que ser um colega melhor. Tá? E esse processo de aprender, de mudar, de evoluir, é isso que é o bonito da vida. Né? E os antigos dizem que tem duas maneiras da gente aprender. Ou pelo amor, ou pela dor. Eu ontem dei palestra em Santa Teresa, né? Então eles estavam recordando a dor que passaram quando deu aquela enchente lá e levou várias casas e tal. Ah, mas por que isso? Né? Então a vida às vezes é assim. Às vezes vem um furacão na nossa vida, né? E eu gosto de uma coisa que é interessante. Você tem profissionais pipoca e você tem profissionais piruá. Eu gosto muito de pipoca. E a pipoca vem de uma variedade de milho. E para ser pipoca, esse milho tem que passar por um processo de transformação. Você põe o milho na panela, coloca azeite, coloca ou manteiga, e eu descobri que dá para botar bacon. Oh! Você põe uns pedacinhos de bacon, né? E aí o fogo esquenta aquele milho, dentro do milho tem amido, e aquele milho incha e força a pele. E aí estoura a pele. Pá! Por isso a palavra pipoca do Tupi-Guarani, estalando a pele, estourando a pele. Aí vira um alimento. O grão de milho que não muda, eles chamam de piruá. E o piruá é aquele grãozinho que não muda. Tá? Que resiste às mudanças. E para que serve piruá? Quebrar dente e jogar fora. E quantos profissionais são piruás? Tem gente que não quer mudar, não muda a cabeça, tu dá chance, tu dá oportunidade, mas não abre a mente. Por isso, eu não vou dizer grandes coisas que você já não sabe. Tu sabe que no varejo, o pessoal da indústria, quando se reúne, o que o pessoal fala, o pessoal da indústria? O pessoal da indústria, quando se reúne, eles falam sempre, por favor, abre para mim essa garrafa. Eles estão sempre falando em produtividade, redução de custo, muito obrigado. Redução de custos, né? Espírito de equipe, evitar acidentes, né? Uhum. Nós do varejo, quando nos reunimos, estamos falando de venda. Nós não temos outra coisa. A gente fala de venda, fala das equipes. Por isso me propuseram esse tema aqui, para a gente falar um pouco da gestão das pessoas, né, da inovação. Esse é o nosso trabalho, vender mais. E loja vazia, para nós, é custo. A loja vazia, eu fiz uma música com Claudinho e Bochecha. É uma dupla, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Uma loja sem cliente é assim, né? Tô louco para te ver chegar, tô louco para te ver entrar. Eu quero te encantar, prender-te no meu coração. Eu não existo longe de você. Loja vazia é o meu pior castigo, né? A gente não existe sem o cliente, né? Então esse tema de não ter loja vazia, ele passa por uma coisa muito importante. E eu quero aqui apresentar algumas ideias sobre isso, porque eu acho interessante. Essa questão da gestão das pessoas no varejo, saber trabalhar com as pessoas. Eu vou repetir algo que vocês sabem de cor, mas constantemente a gente tem que estar repetindo. O primeiro cliente de uma loja é sempre o funcionário. Guardem isso. O primeiro cliente de uma empresa, de uma loja, é sempre o... Não tem saída. Nós temos que ganhar o funcionário, temos que vender a loja para o funcionário. Um funcionário que entra numa empresa, mesmo na indústria, ele tem... A primeira coisa que nós temos que fazer é vender a empresa para o cara.
Todo mundo tem que comprar a empresa, sim ou não? Eu tenho que comprar a empresa tem que entrar dentro de mim, o trabalho tem que entrar dentro de mim, né? Então, esse é o primeiro cliente. E, em geral, o que eu ouço e o que as pessoas me falam muito, né? Essa coisa de gestão de pessoas é para grandes empresas. Não. Escuta aqui, ó. Gestão de pessoas não é para grande empresa. Você tem um funcionário, tu tem que fazer gestão de pessoas. Não importa. Até com a empregada doméstica na tua casa, tu tem que fazer gestão de pessoas. Qualquer pessoa, nós temos que cuidar das pessoas que trabalham com a gente. Não tem saída, esse é o nosso trabalho, né? Hoje um líder, um empresário, um gerente, ele tem que ser pai, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser médico, ele tem que ser orientador financeiro, orientador sentimental. É como uma mãe. Mãe é assim, ela se transforma dentro de uma mulher, existem várias mulheres, né? Conforme a ocasião, ela se apresenta, né? Então, dentro de uma empresa é assim, então, se tu tem um funcionário só, você tem que fazer isso aqui, não importa. Tá? E o que é? Desde o recrutamento permanente, desde saber motivar as pessoas, desde saber treinar as pessoas, desde o conhecimento dos produtos, desde o astral da tua empresa e da tua loja, desde uma avaliação que tu volta e meia tu tem que fazer e de reuniões de melhoramento. E eu quero apresentar rapidamente algumas coisas que possam ajudar vocês aqui, ó. No que você mais investe tempo e atenção na sua empresa? No que você mais gasta tempo na sua empresa? Normalmente, às vezes, a gente gasta o tempo com a parte financeira, com papéis, compras também, que é uma coisa extremamente importante, né? Mas quanto tempo você gasta e investe com as pessoas? Os especialistas dizem que o trabalho de um dono de empresa, um empresário, de um gerente, de um diretor, de um supervisor, 50% a 60% tem que gastar com as pessoas, com funcionário. Olha, ele está falando 50%, né? Mas por que isso? Porque é o funcionário que vai fazer gerar lucro na empresa. É o funcionário que vai fazer a empresa caminhar. E se nós dependemos desse cara, eu tenho que estar perto desse cara, eu tenho que treinar, eu tenho que ouvir, eu tenho que ensinar, eu tenho que corrigir, eu tenho que elogiar às vezes eu tenho que chamar a atenção. Ou seja, eu tenho que acompanhar as pessoas, né? Tenho que acompanhar. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Desde que tu contrata uma pessoa, do primeiro dia de trabalho, você já tem que começar a treinar ele. Porque se você não treinar um novo funcionário, o pior funcionário treina ele. É verdade ou não é? Se você não treina o cara e não ensina para aquilo que tu quer, o mais desanimado da loja pega ele e estraga ele, sim ou não? E aí tu tem que fazer o processo todo de novo, de recrutar, de recomeçar, né? Então, a gente tem que estar atento para essas questões. Então, olha aqui, ó, investir tempo com as pessoas. É que nem filho, né? Filho é assim. Se você não investir tempo para educar e formar teu filho, um traficante vai fazer, alguém vai tomar esse lugar. Alguém vai tomar esse lugar. Então, isso funciona assim. Então, olha aqui, ó. O recrutamento é sempre um tema que nós devemos ter na cabeça sempre. Ou seja, um empresário, um gerente e um líder está sempre garimpando gente boa e gente nova. Sempre. Sempre a gente está. Você vai num lugar, um empresário me contou que um belo funcionário que ele tem, ele pegou de um posto de gasolina. O garoto do posto atendeu tão bem ele, e ele disse assim, cara, é o seguinte, eu tenho loja, eu sou um cara assim,
E eu queria ter meus funcionários igual a você. Como eu gostaria de ter um cara igual a você. Se um dia tu estiver insatisfeito, estiver precisando, procura a minha empresa, dê o cartão para ele. Na outra semana o cara já procurou ele. E ele entrevistou o cara e deu certo, o cara estava descontente com a empresa, foi trabalhar com ele e deu super certo. Eu tenho uma história que eu achei genial, que nos Estados Unidos, um senhor, um investidor muito grande, ele estava viajando e deu uma tempestade, e ele teve que entrar numa cidade para buscar o hotel, e os hotéis estavam lotados. E aí todos os funcionários disseram para ele, não tem quarto, não tem quarto. Mas ele foi num hotel que o funcionário foi extremamente diferente. Recebeu ele, foi gentil, deu uma toalha para ele se secar, e o cara conseguiu um quarto lá de um jeito, arrumou e deu para ele. E disse, pelo menos o senhor passa essa noite aqui e amanhã o senhor segue viagem. Pô, e ele achou a gentileza desse funcionário muito legal. No outro dia ele pagou, elogiou para o gerente o funcionário e disse para o funcionário, olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz, eu estou pensando, eu sou investidor e eu estou pensando em montar um hotel. E se eu montar um hotel, eu venho te buscar para trabalhar comigo, porque você é muito bom, garoto. E dito e feito, passou uns anos, ele procurou o cara e convidou e disse, eu quero que tu seja gerente do meu hotel. E aí o rapaz disse assim, senhor, eu agradeço a sua oferta, o senhor foi muito gentil, mas eu não tenho capacidade para ser gerente desse tipo de hotel que o senhor está fazendo. E ele disse assim, eu sei que tu não tem capacidade para fazer algumas coisas, mas eu preciso de você. E o que eu quero de você? Eu quero que tu trabalhe no meu hotel e eu quero que tu treine os meus funcionários para que eles atendam os clientes exatamente como tu me atendeu. Só quero isso de você. Que você treine meus funcionários para que eles atendam as pessoas como tu me atendeu naquela noite. E o cara, de fato, foi trabalhar e virou gerente e fez esse tipo de trabalho. E me parece que isso, para nós, é extremamente importante. Então, nós estamos sempre recrutando, garimpando, olhando novos talentos para trazer para a nossa empresa. E sempre tem oportunidades. Outro ponto é que a tua empresa esteja sempre aberta para a diversidade. As empresas estão abrindo muito hoje, trabalham para deficientes físicos, deficientes visuais, pessoas na ordem da sexualidade. Quer dizer, as empresas estão perdendo esse preconceito e abrindo as portas para todos, para que cada um possa exercer e mostrar o seu talento. E eu sei que a sua empresa está aberta para isso. Agora, tem um segundo ponto aqui, que esse eu quero chamar a atenção, que eu acho muito interessante. Sempre quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa, né? Quando a empresa é grande, normalmente quem faz isso é o departamento pessoal, o pessoal do RH faz esse trabalho. Mas é importante que o dono fale com o funcionário. Eu fui fazer um trabalho para a Paraty. A Paraty é uma empresa que produz alimentos, é uma empresa muito grande. E o dono lá me contou isso. Quando eu falei isso, ele me disse, rapaz, eu converso com todos os vendedores que a empresa contrata. Eles contratam um vendedor, fazem todo o processo e depois me avisam e entram na minha sala e apresentam o vendedor. E eu faço questão de falar pessoalmente com o vendedor, apertar a mão dele e olhar para ele. E é o momento que eu vendo a empresa para ele. Eu achei essa ideia, é muito interessante. O que acontece? Você contrata uma pessoa nova para trabalhar na sua loja. Depois que fizer toda a papelada, é importante você sentar pessoalmente. E isso você cria, que a gente chama de contrato moral. Um contrato moral. E tu sabe que dedicar tempo para isso e falar é um momento que você ganha uma pessoa. Porque tu está dando atenção, tu está mostrando respeito, tu está mostrando apreço por essa pessoa. E o que tu vai fazer numa primeira conversa com o funcionário? Dar um elogio para ele.
Tem funcionários que trabalham 10 anos numa empresa e nunca receberam um elogio. Aí você contrata um cara e no primeiro dia tu já dá um elogio para o cara. Mas que elogio tu vai dar? Você vai falar sobre a entrevista feita na empresa. Tivemos 10 candidatos e dos 10 selecionamos você. Porque gostamos das tuas respostas, gostamos do teu raciocínio, gostei da maneira de você falar, parabéns. Nós optamos por você e temos certeza que fizemos uma boa escolha. Pá! Vocês acham que isso ajuda ou não? Num primeiro dia de trabalho, claro que faz um bem. Então você elogia o cara. Bom, só elogiar? Não. Aí vem o segundo. Por que você quer trabalhar? O que você quer da vida? Você tem algum sonho? Você tem algum desejo? É importante despertar no funcionário um motivo para ele vir trabalhar na empresa. E esse motivo tem que ser dele. Eu quero fazer faculdade, eu quero comprar minha casa, minha moto, eu quero ajudar meu filho, eu quero... Nós, líderes, temos que ser pessoas que despertem uma ambição positiva nas pessoas. Nós, empresários líder, o empresário líder sempre é um cara que está despertando sonhos. O líder desperta sonho na sociedade, desperta sonho no país. O líder é um vendedor de projetos. O líder é um sonhador. Mas ele faz as pessoas sonhar. Hoje nós temos carência no Brasil de líderes. Quem são grandes líderes no Brasil, nós estamos carentes. Então, assim, numa empresa, o líder é o cara que tem que pegar o funcionário e fazer ele sonhar, despertar a capacidade dele de olhar para frente. Mas por que isso é importante? Porque se tu despertar um sonho nele, isso vai facilitar o teu trabalho depois, das coisas que tu vai pedir para ele. Então aqui, desperte um sonho. Depois que tu desperta um sonho, você vai deixar claro o que você quer dele. Porque assim, quando um funcionário, ele diz para ti que ele quer crescer, e tu vai dizer o seguinte para ele, olha aqui, como é seu nome? Yuri. Yuri, que bom que você quer crescer, que bom que você tem sua família, que você está pensando nos seus filhos. Eu tenho uma certa experiência e a minha função é te ajudar. Você permite que eu te ajude nesse processo de crescimento? O que o funcionário vai responder? Sim. Ok. Então eu já vou te dar a primeira ajuda. O que eu quero de você? Yuri. Pontualidade. Eu estou dizendo abobrinha aqui, né? Pontualidade. Tu tem problema para chegar na hora? Já de cara eu digo para ele, tem problema para chegar na hora? Não. Muito bem, eu conto contigo isso. Porque aqui é importante chegar na hora. Responsabilidade. O que é isso? É isso, é isso, é isso. Honestidade, aqui não pode... Atender bem as pessoas, sorrir para as pessoas, ser rápido. 5, 6 coisas que eu quero dele, eu deixo claro no primeiro dia. No primeiro dia. E digo, cara, se quer me deixar descontrolado, se tu não fizer isso aqui, eu confio que tu vai fazer. Posso contar contigo? Ele responde o quê? Pode. Isso é um contrato moral que você faz com a pessoa no primeiro dia de trabalho. E isso ajuda enorme. Hoje nós temos um problema de mão de obra no varejo. Sim ou não? Problema de manter. Então, tem que reforçar o recrutamento e tem que treinar e deixar claro essas coisas no primeiro dia. Outra coisa, como corrigir um funcionário depois que passou um mês ou que tu quer bater um papo e tu viu que tem algumas coisas que não estão legal. Eu gosto dessa sigla aqui, PNP. Sempre quando tu vai falar com um funcionário e fazer alguma correção, alguma coisa que tu quer dizer, não está legal, use essa sigla aqui, PNP, positivo. Sempre comece a conversa com uma coisa positiva. Yuri, estou gostando de você nesses 30 dias que você está com a gente, gostei do jeito que tu atendeu, gostei da iniciativa que tu fez, eu te vi ali ajeitando as coisas, gostei disso aqui.
Eu começo com algo bom. Aí vem a segunda coisa. Na tua opinião, nesses 30 dias, o que tu acha que tem que melhorar naqueles itens que eu te falei? Eu deixo ele falar. Se ele não falar, eu falo. Olha, eu não gostei disso, não estou gostando disso, eu acho que isso aqui não vai te levar longe, eu queria que tu desse uma atenção para isso. Então, eu falo o que ele tem que melhorar. E aí eu termino com o positivo. Mas eu acredito em você, eu acredito no teu talento, eu acredito na tua capacidade. Então, aí eu ergo ele de novo. Porque a função de corrigir não é para demolir o cara. Em muitas empresas, às vezes, a função de corrigir demole o cara. E não é a nossa intenção, não. A nossa intenção é recuperar o cara, sim ou não? É ganhar o cara. Até porque nós temos, às vezes, rotatividade demais. Nós não podemos estar trocando toda hora. Então, nós temos que ganhar. Então, comece com a parte positiva dele, fale depois da parte negativa, faça ele falar. Se ele não fala, tu fala. E termine com a parte positiva, que com isso tu levanta e recupera a pessoa. Treinar, ensinar, mostre para ele como que você quer. Invista nos treinamentos da CDL. Eu vi aqui o Adamati falando sobre os eventos da CDL, como é importante participar. Sabe, é triste às vezes o CDL tem que estar ligando, temos vaga, não estamos enchendo as vagas. Invista, traga as pessoas para treinar. Treine você. Eu sei de um lojista, meu amigo, por exemplo, que ele recruta, ele ensina e ele diz assim, eu vou atender e tu presta atenção como eu estou atendendo. E ele começa a atender o cliente e o funcionário fica do lado olhando como é que ele está atendendo. E depois termina, ele diz, tu entendeu alguma coisa? O que eu fiz? Como é que eu fiz? Tu viu que é importante? E vai ensinando. Eu conheço um lojista, por exemplo, que ele treina o funcionário dele e depois, durante o dia, ele sai com o funcionário para ir numa outra loja qualquer, numa livraria. Diz, olha, eu tenho que comprar uma caneta na livraria e eu vou lá e eu quero que tu vá junto e tu preste atenção como aquela funcionária vai me atender. E tu preste atenção, no final tu vai me dizer o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim. E ele vai numa outra loja, faz uma compra e o funcionário do lado está só observando. Entra no carro e já faz um treinamento dentro do carro. Quer treinamento mais barato do que esse? Barato, de graça. Simplesmente fazendo. Então, essa parte de treinar, nós temos que ensinar a conhecer os produtos, como atender bem, saber sorrir, né? Saber acolher as pessoas, saber dar bom dia, né? Saber ouvir as pessoas, dar atenção. Hoje nós estamos com um problema muito sério, que é o problema do aqui e agora. As pessoas não estão mais conseguindo ficar aqui e agora. As pessoas estão sempre ansiosas, pensando no que tem que fazer, pensando no depois, sabe? Estão sempre querendo fugir de alguma coisa. E nós temos que aprender a dar atenção para as pessoas. Quem é a pessoa mais importante? É sempre aquela que está na sua frente. Qual é a tua missão? Fazer essa pessoa feliz. Então, dar atenção. Os filhos têm que dar atenção para os pais. Os pais têm que dar atenção para os filhos. A esposa tem que dar atenção para o esposo para a esposa. Nós temos que olhar mais para as pessoas, prestar atenção, ouvir as pessoas, atender as pessoas. E hoje muitos funcionários de jovens estão ansiados demais, são dispersos. Nós temos que treinar para dizer, cara, larga tudo que tu tem e dê atenção para as pessoas. E isso é uma coisa que tem que estar repetindo sempre. Não basta um dia tu dizer, eu vou te dizer, mas não, por quê? Porque o ser humano não é uma máquina. O ser humano é gente. E ele tem dia que não está legal. Entendeu? Tem dias que alguma coisa deu errado, e a gente tem que estar repetindo sempre. Esses são os nossos princípios. Então é que, encantar as pessoas. O primeiro produto que um cliente compra ao entrar numa loja é a
Simpatia do vendedor. Essa é a primeira coisa. Então, treinar ele para ser simpático, treinar ele para conhecer os produtos, treinar ele para atender bem, é uma coisa que nós temos que estar fazendo constantemente. Por isso, você que é empresário, passe tudo o que tu vê, olhe, de repente chama a atenção, cara, bacana, eu estava vendo tu fazer isso aqui, que legal que tu está fazendo. Mas eu vou te dar uma dica, quem sabe tu faz desse jeito, quem sabe tu faz assim, e aí você já ensina uma coisa para ele. Parabéns, eu conto com você aqui na IPA. Pronto. Uma coisinha simples, você ajudou. Então, olha aqui, ó, isso é um trabalho. O sonho de todo empresário é ter alguém que chegue antes do horário e saia depois do horário. Encontrar alguém que tenha vontade e disposição. Encontrar alguém que tome iniciativa, encontrar alguém que tenha visão, encontrar alguém que encante os clientes, encontrar alguém que ajude a pensar e que não reclame. É fácil encontrar pessoas assim? Não é. Então, se não é fácil, nós temos que formar pessoas assim. E é o papel do líder, por isso, guarde isso aqui que eu gosto, ó. E eu acho legal isso aqui. O papel do líder é transformar uma pessoa que vem trabalhar com você numa pessoa melhor. O cara, se ficar 1 ano com você, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Por isso, o líder é um professor, é um treinador. O líder é alguém que desenvolve o talento dos outros. Olha que coisa linda, tu contrata um funcionário de um jeito e quando ele sai da empresa, ele vai sair de outro jeito. E ele vai te agradecer, diz, cara, eu aprendi contigo, muito obrigado. Porque tu vai dar feedback para ele, tu vai dar correção, tu vai dar ensinamento, tu vai motivar ele, tu vai elogiar ele. Cara, tu vai fazer alguma coisa que vai ajudar ele a crescer. Então guarde aqui, ó. O astral da loja é extremamente importante, o astral do ambiente de trabalho. Você tem um ambiente legal, um ambiente gostoso, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas tenham prazer de ir na loja, de trabalhar. As pessoas têm que gostar da nossa empresa. A minha vizinha, ela tem a filha dela que tem 22 anos e ela começou um trabalho novo. E eles estão sempre lá em casa. E ela disse, professor, eu vou arrumar para o senhor dar uma palestra lá. Porque o ambiente é tão pesado lá na nossa empresa que todo mundo vive estressado, todo mundo vive bravo. E tem um cara que quando ele chega, as pessoas têm medo. E ele fala gritando com a gente, ele fala berrando. E sabe, ninguém... Não. Então, vocês acham que é legal uma coisa assim? Dá para crescer? Tu tem tesão para trabalhar numa coisa assim? Não tem. Então, nós líderes temos que cuidar para criar um ambiente bom nas empresas. Por exemplo, eu fiz muitas palestras para as lojas Colombo, né? E eu fiz uma vez um trabalho para todos os gerentes da Colombo. E o gerente me contou uma coisa, que o seu Adelino Colombo, ele ia visitar as lojas. E quando ele ia visitar as lojas, a primeira coisa que o seu Adelino fazia é ir no banheiro da loja. E se o banheiro tivesse sujo, ele pegava o gerente disse, olha esse banheiro aqui, cara. Você tem que cuidar que o banheiro esteja limpo, que o funcionário tenha um banheiro limpo, que o cliente tenha um banheiro limpo. Se tu não cuidar os pequenos detalhes, né? E ele tinha esse hábito. Então, nós líderes temos que cuidar para que tenha um bom ambiente de trabalho, um ambiente agradável, um ambiente cordial, um ambiente de crescimento, que as pessoas se sintam bem, um ambiente confortável para as pessoas. Tá? Então, muita gritaria, xingar na frente dos outros não ajuda. Olha aqui, ó, gritar na frente dos outros, magoar na frente dos outros. Isso não é algo que ajuda ninguém. Isso não entusiasma ninguém. Então, assim, ó, tem que chamar atenção? Tem. Chama no privado. Chama o cara aqui na sala, conversa com ele, diz, ó, isso aqui não está legal, pô, mas evite de fazer isso na frente dos outros. Isso não cria um ambiente saudável. Existem ambientes tóxicos.
Olha o que eu estou falando. Tem muito ambiente. E no varejo não pode haver um ambiente tóxico. Porque tem que ter alegria, tem que ter cordialidade, tem que ter amor. Então, nós líderes temos que cuidar disso aqui. O uso das mídias sociais eu nem vou falar, porque hoje é a vitrine das lojas, sim ou não? É a vitrine das lojas. Uma vitrine, tu tem 4 segundos para me chamar a atenção. Eu estou passando na frente da sua loja, 1, 2, 3, 4... Tu faz uma vitrine, tu tem 4 segundos para me chamar a atenção. Hoje, as mídias sociais estão chamando a atenção. Eu sei de vendedores que, quando a loja está vazia, gravam um vídeo, recebemos essa blusa, pá. Alguns mandam pelo WhatsApp, outros colocam no Instagram, mas nós temos que trabalhar essas questões. Eu não vou me ater. Teve agora o NRF, que todos os anos é um congresso de varejo em Nova York, onde eles tratam os temas do varejo. Esses temas sempre estão voltando e tratando essa questão da inteligência artificial, e nós temos que treinar os nossos vendedores para fazer isso. Por exemplo, quantos clientes compraram na loja e nunca mais voltaram? Quantos clientes compraram e nunca mais voltaram? A tua loja tem controle sobre isso? Quanto tempo um vendedor fica ocioso dentro da loja? Quanto tempo um vendedor fica ocioso dentro da loja? O que o vendedor ocioso dentro da loja faz quando não tem ninguém? É a hora de pegar o telefone, pegar aqueles clientes que não voltaram mais, ligar para eles e dizer: quanto tempo longe de você, resolvi então ligar, você nunca mais voltou aqui, comecei a me preocupar, o WhatsApp não adianta mais, nem anúncios nos jornais, por isso estou aqui ligando, eu estou lhe implorando, por favor, volte a comprar, lá. Nas horas vagas é uma hora que o vendedor tem para aprender. Olha aqui, o que o vendedor faz nas horas vagas? É uma hora para aprender, para conhecer os produtos, é uma hora para chamar clientes, é uma hora para se comunicar com clientes. Mas sem fazer nada, ninguém pode ficar. E nós temos que treinar as pessoas para isso. Outra coisa, assim, bem rápido, antes de eu encerrar, que eu tenho pouco tempo. Essa coisa de inovar, reinventar e recriar. Constantemente nós temos que estar aperfeiçoando, fazendo coisas novas, né? Mudando alguma coisa, saindo da rotina. Eu fui numa casa aqui em Caxias, comer um peixe, e nessa casa tem 4 gerações vivas. A menina tem 15 anos, a mãe dela tem 45, a avó 72 e a bisavó 102. E estão vivos, moram juntos. E diz: você vai comer um peixe que a bisavó criou a receita. Ok. Aí eu fiquei do lado da menina, comecei a anotar tudo, a menina amada fazendo. E ela disse: agora eu vou pegar o peixe. Ela pegou um peixe enorme e disse: a primeira coisa que o senhor tem que fazer, pega a guelra do peixe, mede 1 palmo e corta. Pum. Pegue o rabo, mede 1 palmo e corta. E eu disse: menina, por que você está deixando um pedaço do peixe fora? Ela disse: porque a receita é assim. Eu disse: mas por quê? Não sei, a mãe disse que tem que fazer assim. Eu disse: mas vamos perguntar para sua mãe. Eu disse: mas o senhor é muito cri-cri. Receita tem que fazer, não tem que estar perguntando. Tá bom, aí chamamos a mãe dela e ela disse: eu não sei, a minha mãe, quando me ensinou, disse que tinha que cortar, eu ensinei para ela assim. Então pergunta para a avó. Eu disse: por que tem que cortar? Ela disse: sabe que eu não sei. A minha mãe disse que tinha que ser assim e a gente obedecia. Aí pergunta para a bisavó que criou a receita: por que tem que cortar 1 palmo de peixe assim? E ela disse: eu cortava porque a minha forma era pequena, sabe? E não cabia. Quer dizer, dá para entender que a 4ª geração está fazendo a mesma coisa, mas não se dá por conta que isso... Por quê? Que a gente pode aperfeiçoar. Quando eu era garoto, eu nasci em 56, hoje eu estou com 67.
Eu nasci em 56. Quando eu era garoto, 8 anos, a principal atração da minha época eram 2 atrações que eram legais. O matiné, que era o cinema no domingo à tarde, e o circo. O circo, quando chegava na cidade, ele exercia um fascínio que era uma coisa fascinante, né? A gente ficava louco. Pô, ir no circo, né? Vocês foram no circo na infância de vocês, sim ou não? Me citem uma atração do circo que gravou a mente de vocês. Palhaço, 10. Os Animais, 3. Globo da Morte, Malabarista, Trapézio. Bom, hoje se passaram de 56 até agora, quantos anos? Já 67 anos. Você vai num circo agora... É a mesma coisa. É o palhaço, o Globo da Morte, o puleiro ali, o malabarista. Só não tem animais que agora proibiram. Mas o circo é a mesma coisa. Só que algumas pessoas saíram desse circo e criaram o Circo du Soleil. Eles reinventaram o circo. Eles não botaram mais na lona, começaram a fazer em teatros, com cadeiras estofadas, né, e criaram altas produções bonitas de malabarismos e coisas, e, bom, encontraram um nicho de mercado e criaram o encantamento. Ou seja, continuou o circo de uma maneira diferente. O outro circo, o circo antigo, continua. Eles alugam um terreno qualquer e fazem o circo. Sim ou não? Quanto é o ingresso desse circo aqui? 30, 40. Eles fazem promoção para as crianças da escola, R$10. Quanto é o ingresso do Circo du Soleil? 300, 400 pila. E quanto tempo antes tu tem que comprar? 1 ano antes. Então, isso quer dizer que o circo tem demanda, só que tem que fazer de uma maneira diferente. Então, a tua loja, tu tem que estar fazendo coisas legais, coisas diferentes, criar um nicho, criar um ponto extra ali, alguma coisa sempre a gente tem que estar pensando. O varejo não pode ficar numa rotina, sabe? Porque as pessoas trabalham muito pelo impulso, sim ou não? As pessoas trabalham muito com o visual. Né? Então eu tenho que treinar. E por fim, guardem essas coisas. Faça o simples. O varejo tem uma coisa que é simples, que é a simpatia das pessoas. Isso aí eternamente está valendo. Faça o simples. Atender bem é a melhor forma, né? E alguns conselhos que eu quero colocar com muito carinho para vocês aqui, ó. Cuidado com a saúde mental. Nós temos que cuidar da saúde mental do funcionário e da saúde mental nossa, sim ou não? O que é a saúde mental? Nós temos emoções, nós temos 2 tipos de emoções, emoções positivas e negativas. Por exemplo, uma emoção positiva que tu tem, amor, bondade, solidariedade, perdão, compaixão, amizade, alegria. Olha, alegria, paz, tudo você tem dentro de você. Em algum momento, tu usa isso, sim ou não? Você está caminhando na rua, parece alguém te pedir alguma coisa, às vezes tu olha, alguma coisa mexeu contigo, tá bom, vem cá, vou comprar um pastel para ele, pô, vou dar, ok. Você tem isso aí dentro. Agora, tu tem dentro de você ódio, raiva, desejo de vingança, negativismo, pessimismo. Tá? Você tem dentro de você ciúmes, inveja. Essas são emoções. E tem alguns momentos que essas emoções se predominam umas sobre as outras. Nós temos que aprender a trabalhar com isso aí. Nós temos que aprender. E tem 3 emoções aqui que elas estão trazendo problemas, né? Que é a ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Você conhece alguém ansioso? A pessoa ansiosa, ela não consegue ficar parado. Vocês não conseguem ver minha perna aqui. Para, né?
A pessoa ansiosa, ela não consegue parar. Ela fica inquieta, ela tem que estar. Por exemplo, a pessoa ansiosa não consegue almoçar direito. Ela engole inteiro. Ela não consegue fazer sexo direito. Eu soube isso de fonte verídica. De casais que estão ali, cara, né? Pô, depois de meses, o cara está ali, e de repente a mulher pergunta, bem, tu foi no banco pagar aquela conta? Ele diz, não. Pô, você está falando disso agora? Para, meu, não é o momento. Mas a ansiedade é uma maneira da gente estar sempre pensando no que vem depois. Sempre pensando no que vai fazer depois. Sempre pensando. E não consegue saborear o momento. Estar aqui nesse momento. Então, assim, a ansiedade é uma coisa terrível. E a depressão é algo que está voltado ao passado. Dos momentos que tu viveu, das coisas que tu viveu, quando tu era feliz. Então, quando tu está vivendo uma situação difícil, tu não quer mais estar nessa situação difícil. Então, a tendência é de olhar para o passado e ficar, pô, eu era, agora está tudo errado, a vida não tem mais sentido. Por isso, o depressivo, ele olha para baixo e para trás. E o ansioso está preocupado com o que vai fazer depois. Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que não conseguem escutar uma música inteira. Ele já tem que estar trocando. Não consegue assistir um canal de televisão sozinho, tem que estar trocando toda hora. Sabe? Isso não é bom. Então, nós temos que aprender a trabalhar as nossas emoções e trabalhar as emoções das pessoas também. E isso, quem trabalha as suas... Agora, o que tem que fazer? Eu vou dar alguns conselhos do que eu estou fazendo. Porque eu também sou ansioso, eu também tenho minhas ansiedades. Bom, academia, hidroginástica, caminhar e meditação. Eu tenho praticado meditação, que é sentar, aprender a respirar. A respiração é extremamente importante. Aprender a acalmar a mente. Né? Isso tem me ajudado. Eu tenho praticado a meditação e é uma coisa muito legal. Eu posso vir um dia só falar sobre isso para vocês. Se um dia tiver interesse, a gente vem falar. Mas isso é importante. Agora, eu tenho uma coisinha que eu quero falar para vocês aqui, pelo amor de Deus. Eu quero fazer um trato com vocês aqui. E tu vai dizer para mim, prometer para mim, que mesmo que algumas vezes passe pela tua cabeça terminar com a vida, mas você não vai fazer isso. Você vai olhar para a vida, vai olhar para um amigo, tu vai conversar com um amigo, tu vai me ligar, tu vai falar com o padre, tu vai procurar um médico, tu vai procurar um psicólogo. Tem saída para você resolver as coisas. Terminar com a vida, às vezes parece uma solução, mas não. Enquanto que tu tem sabedoria, cabeça, tem possibilidade de tu resolver. Não existe problema que não tenha solução. Ligue para um amigo. Ligue. Eu tenho um amigo, eu sou natural de Cruz Alta. O cara me ligou há 2 anos atrás. Cara, lembrei de ti. Digo, pô, que bom, babá. Ele disse, cara, eu estou mal, cara, eu não aguento mais. Eu lembrei de falar com você. Ficamos 2 horas no telefone. Hoje ele me liga, eu ligo para ele. Que bom, eu disse para ele que tu fez isso, cara. Então, assim, ó, não tenha vergonha, fale, procure um médico, procure um amigo, procure um colega, desabafe, fale para tua esposa. Não fique guardando. Às vezes o empresário, cara, o negócio não está dando bem, as vendas não estão legal, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar tenso. Cara, tu não é super-homem. Tu não é Deus, meu. Tu não tem que agir como Deus. Para de querer agir como Deus. Tu acha que tu é capaz de tudo? Não, às vezes as coisas não dão certo, ponto final. Nem tudo dá certo na vida da gente. E por que não? Não deu. Então aprende, faz diferente, faça outra coisa, mas não se sinta fracassado. Para com isso.
Não fique jogando contra você. E aí aquilo fica na cabeça e a pessoa fica pensando e pesa. Pensamento pesa. Até que um dia o cara acaba com tudo. Então, ó, vamos fazer um trato, por favor. Mesmo que alguma vez tu te sinta mal, ligue, fale com alguém, procure ajuda, reze, fale com Deus, procure a espiritualidade. Quem sabe está aí uma resposta para você. Mas não faça isso, né? Nosso trabalho, a última coisa, é derrubar muros e construir pontes. Isso é que o Papa Francisco fala. As pessoas construíram muitas paredes. Né? Muita gente constrói paredes, por exemplo, no campo da religião. Só a minha religião serve, a tua não serve. No campo da política. Não construa. O nosso trabalho é unir as pessoas, acolher as pessoas. Né? Nosso trabalho é ajudar as pessoas. Por isso é importante do associativismo, da CDL, pensar no bem da cidade. Todos nós temos que remar juntos, os empresários, os líderes. É bonito. É ruim quando um rema para cá, um rema para cá, e tem gente que rema para trás. E tem gente que não rema, bate com o remo na cabeça quem está remando. Não, nós temos que nos unir. Unir com o Sindiloja, unir com a SIC, nós temos que pensar no bem da cidade. As vendas, a união do setor é fundamental. Para a gente construir o comércio forte, né? Queremos que as pessoas comprem na cidade, que valorize o comércio. Por isso a gente tem que estar unido com a política, com o poder público, a gente tem que se ajudar para construir uma cidade melhor. Isso aqui, ó, construir um mundo melhor, uma farroupilha melhor para todos. E isso é importante. Melhorar a segurança, né? Melhorar a questão das escolas, da questão dos pobres. Como é que nós tratamos os pobres de Farroupilha? Não podemos permitir que alguém passe fome em Farroupilha. A gente tem que se ajudar. Eu faço parte de uma entidade em Caxias, que é a DCE. Nós temos trabalhos maravilhosos sociais lá. A gente vai no supermercado juntar comida, ajuda, cara. E são empresários que estão fazendo isso e promovendo o bem pelos outros. Às vezes é importante você esquecer dos teus problemas e ajudar a resolver os dos outros. E você vai ver que você é muito feliz e que você não tem problema. E por fim, eu quero deixar... Eu comecei com uma história de rato e eu quero terminar com uma história de rato. Uma fazenda, o dono foi fazer compra e quando ele voltou, o rato ficou curioso para ver o que ele comprou. E aí, para surpresa do rato, o homem comprou uma ratoeira. O rato entrou em desespero. Quando o rato viu que o cara comprou uma ratoeira, o rato foi e encontrou com a galinha. E disse: galinha, vamos fazer uma reunião, reúne todos os bichos. Nós temos que nos unir porque o homem comprou uma ratoeira e vai ser um problema para nós. E se nós não fizermos alguma coisa, nós estamos ralados. E a galinha disse: não mesmo. A ratoeira é problema de rato. Nós, galinha, não temos nada a ver com isso. Isso é problema teu. Aí ele procurou o porco disse: não é problema meu. Isso é problema teu. Quem tem que se cuidar é você, e não nós. Aí ele procura o boi. Pô, você é forte, me ajuda. O boi disse: tu já viu um boi caindo numa ratoeira? Não. Então isso não é problema meu, é problema teu. Então armaram a ratoeira. Às 3 horas da manhã a ratoeira estourou. Pá! Aí foram ver, foi uma cobra. A cobra passando pegou. A mulher pensando que era o rato, foi lá ver, era uma cobra. E pensando que a cobra estava morta, foi desarmar a ratoeira. Mas a cobra estava viva e era peçonhenta, venenosa. A cobra deu uma picada, injetou um veneno potentíssimo na mulher, e a mulher já caiu. O marido ouviu, veio e viu a cena. Matou a cobra, pegou a mulher, correu para o hospital. Aí eles aplicaram o soro antiofídico e a mulher ficou entre a vida e a morte. Aí lá na comunidade do interior onde eles moravam, começaram a fazer novena
para ela se salvar. E 90 dias depois ela se salvou. Então, o marido foi buscar alta e perguntou para o doutor alguma recomendação, e o doutor, sim, ela está muito fraca e não pode trabalhar. Então o marido pergunta, e quanto à alimentação? Ele disse, olha, o máximo uma canja de galinha. Quando ele chegou na fazenda, ele pega a galinha e mata. E quando está matando a galinha, o rato triste, eu avisei. Uma semana depois, os parentes vieram visitar e precisava carne. E o companheiro entrou com a costelinha aqui. E ele, enquanto matava o rato triste, mas eu disse para eles, para nós se unir. Né? E, por fim, para agradecer a comunidade que fizeram festa lá, ele fez um churrasco e o boi entrou com a picanha. E o rato triste. Então, assim, ó, problema de Farroupilha é problema da loja é problema de todos. Nós temos que nos unir para fazer acontecer, para que nenhuma cobra estrague a nossa vida, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer, até uma próxima oportunidade.